Amados irmãos, abram suas Bíblias no livro da Gênesis. Livro da Gênesis, capítulo 2, onde será lido do versículo 4 até o versículo 25. Livro da Gênesis, capítulo 2, versículo 4 ao 25. Assim diz a inerrante palavra do Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este se chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lá trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Podem se sentar. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e Pai, a Tua palavra, única e verdadeira, foi lida neste momento diante dos meus irmãos. A ela, Senhor Deus, prestamos nosso louvor, pois ela é a Tua mente revelada a nós. Se não fosse a revelação especial da Escritura, Senhor Deus, pouco saberíamos, além de que Tu é Criador de todas as coisas, e não teríamos aquele conhecimento para a salvação, que só é possível através da revelação especial que o Senhor faz na Escritura, pela ação do Espírito Santo, nos trazendo a regeneração, o novo nascimento. Agora, neste momento, Senhor Deus, ajuda-nos a entender completamente o que foi lido. Traz aos nossos corações a iluminação suficiente para quebrar aqueles raciocínios mundanos
que infestam as nossas mentes e traga aquilo que é a tua verdade, única e exclusiva da Escritura. Aquilo que tu mesmo, desde a formação no Éden, planejou para a raça humana e para a glória da joia da tua criação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, nossos irmãos, é o segundo relato da Escritura sobre a gênese de todas as coisas. Aqui nós vemos Deus focando a criação para mostrar a nós como a coroa da criação, que é a humanidade, foi formada. Vamos ao texto novamente, que ele será explicado em vários pontos que aqui estão, para esclarecer talvez dúvidas que estejam no coração dos irmãos. Versículo 4 fala que esta é a Gênese, ou seja, o Bereshit, o começo dos céus e da terra, quando eles foram criados. É apresentado aqui no versículo 4 já o nome revelado de Deus como Redentor. No capítulo 1, que nós vemos na semana passada, nessa série de sermões históricos redentivos, simplesmente falou que Deus criou os céus e a terra. Lá a palavra no hebraico era um plural de majestade, o termo Elohim. Aqui nós temos escrito, em nossa versão, traduzido para aqui como Senhor Deus. E mais uma vez, toda vez que estiver escrito Senhor em maiúsculo, é o nome revelado de Deus como Redentor a Israel. É o eu sou o que sou. É Iavé. Então aqui está escrito no original, Iavé Elohim Bará. Ou seja, o Senhor Deus os criou. Então nós já vemos aqui uma mudança do primeiro capítulo para o segundo. No primeiro capítulo nós tínhamos o plural de majestade que apresentava Deus de uma maneira, Ele é o Deus sobre todos, que criou todas as coisas, mas aqui ele está dizendo claramente que Ele é o Deus da aliança, que criou todas as coisas e tem o objetivo de redimir o seu povo. No versículo 5, é-nos dito, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque Iavé Elohim não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. A dificuldade, às vezes, de entender esse texto aqui do versículo 6, é nós imaginarmos que já está no 6º dia da criação. E aqui eu dou um aviso para as crianças aqui presentes. Eu irei lá na sala perguntar para vocês o que vocês guardaram do sermão. Então nós temos aqui, não o 6º dia da criação, como pode parecer, mas nós temos, na verdade, o início do 3º dia da criação aqui descrito. Nós vemos que aqui é descrito aquela terra que era ainda inabitada, aonde Deus tinha acabado de separar a porção seca da porção aquosa, e você não tinha chuva, você não tinha nenhuma erva ainda produzida, porque as ervas só são produzidas no final do 3º dia. Então nós vemos aqui aquela terra que ainda está se desaquecendo, e nós vemos que a água ela evapora, por isso nós temos uma grande nuvem de neblina naquele ambiente. É o que nos diz o versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então nós ainda não tínhamos a separação, as nuvens ainda não começaram a chover, a terra estava completamente inabitável ainda. E aí, no versículo 7, já pula para o 6º dia. Então é nos dito, então formou o Senhor Deus, Iavé Elohim, ao homem do pó da terra. Podemos imaginar que Deus formou o homem formando, a forma do corpo, mas não diz aqui o que é muitas vezes dito, pelo menos aqui nesse texto, que Deus formou um boneco e depois soprou nele o espírito de vida. É dito aqui que Deus o fez do pó da terra. Como ele fez nesse texto, nós não podemos saber. Se diz essa questão de ele formar, moldar, porque depois é dito que Deus é o olheiro. Mas Deus também está ali, está dizendo que está formando o seu caráter, não necessariamente o corpo de Adão, aqui no início. Nós vemos
no primeiro ponto, então, que Deus formou o homem do pó da terra. Os irmãos sabem a composição do pó da terra? Vou falar para vocês. A composição do pó da terra é sódio, potássio, cloreto, cálcio, magnésio, bicarbonato, fosfato, sulfato e ferro. Vocês imaginam qual é a composição do corpo humano? Exatamente a mesma. E já foram feitos testagens com a terra do Oriente Médio e por acaso bate com a formação do corpo humano de qualquer ser humano ao longo de toda a terra. Portanto, nós sabemos que Deus formou o primeiro homem naquela região da Mesopotâmia, aonde o Éden foi colocado também. Mas sermos formados do pó da terra não nos diferencia dos animais. Se nós lembrarmos do sexto dia da criação, antes de Deus criar o homem, e do quinto dia, Ele criou os peixes, Ele criou as aves do céu, e Ele criou todos os animais domésticos, todos os animais selváticos. Todos eles, pela ordem divina da palavra, foram criados do pó da terra. Isso não nos diferencia dos animais. O que nos diferencia dos animais é que, logo depois, no versículo 7, é dito que Ele soprou nas narinas e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Portanto, nós somos ligados à terra pela formação que tivemos do pó da terra, mas nós somos ligados ao céu pela alma vivente que o Senhor mesmo soprou em nossas narinas. Nós somos uma unidade composta, que é este corpo formado por aqueles elementos e também formado pelo Espírito de Deus que foi soprado em nós. Por isso, desde o Éden, a intenção de Deus é que nós andássemos como esta unidade. Lógico que nós teremos corpos glorificados na ressurreição, louvado seja Deus por isso, mas não deixaremos de ter corpos. Por isso, mais uma vez, irmãos, nossa morada final não é os céus. Os céus é morada intermediária. Nós estaremos louvando o Senhor até a ressurreição. Na ressurreição, nós voltaremos a ter corpos com almas viventes. E habitaremos com o Senhor, nós, os eleitos, os salvos, no novo céu e na nova terra. Os ímpios também voltarão a ter corpos e sofrerão eternamente se não se arrependerem enquanto é tempo. Mas continuando a explicação do texto, assim que o Senhor formou do Adamá, da terra, a Adão, Ele plantou, o próprio Senhor Deus, Yahvé Elohim, plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Ele plantou um jardim especial. Ele criou todo um ambiente para a plena satisfação do homem naquele lugar que é o Éden. Lá na direção do Oriente, na região que é chamado de crescente fértil, no Oriente Médio foi plantado o Éden. E lá Ele colocou o homem que Ele havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar, pela palavra, toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida no meio do jardim já tinha um significado que a gente não pode esquecer. A nossa imortalidade depende de outros aspectos. Ela não está em nós. Nós não somos imortais, como alguns diriam por aí. Nós somos imortais em dependência. No Éden, a dependência era simplesmente eles esticarem a mão e comerem da árvore da vida, o que eles não fizeram, porque senão eles ficariam a eternidade no pecado. Mas, para nós, a nossa dependência de imortalidade é ir para aquele que é a vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a árvore da vida aqui representa a salvação que temos em Cristo Jesus, que é a vida verdadeira. Acontecerá no Apocalipse, depois que nós estivermos no novo céu e na nova terra, que a árvore da vida voltará a estar à disposição dos homens. Mas isso é uma explicação para um outro momento. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela mostra que a nossa vida terrena é uma vida de provação. Nós somos provados por Deus para verificar se nós entendemos que nós não somos autônomos dele, somos totalmente dependentes de Deus
e também que nós o reconhecemos como Criador e Senhor de nossas vidas. Por isso Deus colocou um teste, uma prova no jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ele disse ao homem que não deveria comer de maneira alguma. Depois é feita uma explicação aqui sobre os 4 braços dos rios, e aí nós reconhecemos que o Éden era posicionado sobre um monte, porque as nascentes dos rios são sobre montes. Então nós vemos aqui do versículo 10 até o versículo 14, que Deus colocou o Éden nessa fonte dos rios aqui, onde saíam os 4 braços, e lá o jardim era perfeitamente regado para que ele pudesse prosperar. No versículo 15 é dito novamente: Yahvé Elohim, o Senhor Deus, tomou, pois, o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Desde o Éden, Deus já tinha definido que o ser humano teria trabalho. Trabalho não é maldição pelo pecado. Trabalho é ordem criacional de Deus. E nós conhecemos isso em teologia como mandato cultural. Deus mandou cultivar. Isso também apresenta o ser humano como o único ser em toda a criação que tem a mesma característica de Deus, sendo característica dependente, obviamente, de Criador. Nós somos criadores secundários. Deus é o criador primário. Ele cria ex nihilo, ou seja, ele cria sem precisar de nenhuma matéria. Mas para nós ele deu a capacidade de criar, mas criar a partir daquilo que ele formou: o espaço, o tempo e a matéria. Portanto, Deus aqui tem um primeiro mandato para a humanidade, que era cultivar e guardar o jardim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós lemos a nossa confissão de fé agora há pouco, que diz que Deus gravou no coração do homem todas as suas leis. O teste de obediência que Deus fez aqui é só um exemplo de que a lei de Deus já estava no coração do homem muito antes das tábuas terem sido entregues em Êxodo 20. Portanto, desde o início da humanidade, a humanidade já sabe quais são as exigências morais de Deus. O ser humano quer se enganar de que as palavras e as leis de Deus não estão em seus corações. Estão. O que eles fazem é estar cegos em seus delitos e pecados. E assim também o nosso irmão Adão já tinha este conhecimento pelo teste e prova de obediência que Deus tinha dado a ele. Então nós vemos aqui a característica do que o nosso Deus formou o homem, como é dito, conforme a sua poderosa vontade. O primeiro relato da criação, que foi o que vimos na semana passada, nós vimos que Deus dizia que tudo era bom, quando Ele criava no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia. No sexto Ele disse que tudo era muito bom. Mas aqui nós vemos com mais detalhe, com uma lupa, no que estava acontecendo no sexto dia, e nós vemos agora a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus, Yahvé Elohim: não é bom. Ou seja, no meio da criação, no sexto dia, Deus disse que havia alguma coisa que não era boa. E aí é bom vocês guardarem no coração de vocês, minhas jovens crianças, que Deus disse no sexto dia que havia alguma coisa que não era boa. E o que era isto? O que não era bom era que o homem não tinha uma parceira. O homem não tinha uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E o que significa ser uma auxiliadora idônea? Significa que ela é uma igual ao seu lado, e que ela é uma pessoa que não vai querer nunca te tirar do caminho, te tirar da obra e da missão que Deus te deu. Antes, porém, irá lhe apoiar nesta missão. O termo submissão, tão combatido pelas feministas, nada mais é do que estar debaixo da mesma missão. Nós estamos todos debaixo da mesma missão, porque os homens, como é dito em Efésios,
estão debaixo daquele que é o cabeça, que é Cristo, sendo eles mesmos o cabeça do lar, onde debaixo estão a mulher e os filhos. Isso é só uma ordem, mas isso não quer dizer que isso significa que nós estamos fazendo isso por imposição. Isso é uma característica da criação de Deus. Deus deu ao homem esse papel de vice-gerente da criação, com a responsabilidade de responder a ele como sacerdote do lar. Então, mulheres, apoiem os homens nesta obra que é tão difícil. Representar Cristo na terra não é uma coisa fácil. Portanto, aqui nós vemos que desde a Gênesis, Deus criou a mulher, não para que estivesse debaixo do pé do homem, como diz certo autor, nem para que estivesse acima da cabeça dele, para que o liderasse, mas a tirou do lado, para estar perto do seu coração e andar junto com ele. Por isso nós vemos como foi formada a mulher. É dito no versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então nós vemos, irmãos, a capacidade mental do nosso primeiro pai Adão. Todos os homens, todos os animais passaram por ele e ele deu nome a todos os animais. Mais uma vez, eu lembro a vocês, na criação, Deus criou todo o potencial genético para a variação. Por que o Mauro é careca? Por que a esposa dele tem cabelo? Já estava lá na Gênesis. Por que alguém tem a pele mais clara ou a pele mais escura? Já estava tudo isso em Adão. Essa variedade genética já estava toda ali. E também nos animais. Então, quando um cachorro passou da frente de Adão, era um cachorro. Era um casal de cachorros. Não era todas as raças que a gente pode comprar aí agora para poder satisfazer ou ficar num apartamentozinho com um cachorro, ou ter um mega cachorro que eu saio correndo junto com ele. Então entendamos, foi feito em apenas metade de um dia, Adão foi capaz de dar nome a todos os animais, porque toda a ordem genética, todo o DNA já era contido em cada um daqueles primeiros formados no Éden. Não houve evoluções, não há evolução, a evolução é uma mentira. A verdade é que Deus criou completamente todos os seres viventes. O que nós vemos são mutações genéticas, pequenas adaptações, nada que levou bilhões de anos, como a evolução diz. A verdade é que tudo Deus criou. Yahvé Elohim Bará. Só Ele é criador. Só Ele cria do nada. Os seres humanos estão fazendo um monte de testes genéticos por aí e eles não criarão outra raça, porque é impossível que isso aconteça. Mas, voltando ao nosso texto, nós vemos no versículo 21 que está dito: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Temos algum médico ou médica aqui presente? Não, né? O que foi acabou de ser descrito aqui? Uma cirurgia. Nosso Deus anestesiou Adão e o nosso Deus fez uma incisão e tirou dele aquilo que formaria a mulher. Nosso Deus fez aquilo que o ser humano demorou milhares de anos para tentar fazer, que é tirar da medula DNA e formar alguma coisa. Então, o nosso Deus claramente mostra que isso seria possível ser feito pelo ser humano, porque foi feito de matéria já existente, Adão. Então, nós temos aqui o fato, meus irmãos amados e queridos, que o nosso Deus, na coroa da criação, Ele formou a mulher retirando-a do homem,
Portanto, a mulher só existe porque Deus primeiro criou o homem. Para compensar esta ordem, a mulher passou a ser aquela que tinha a gravidez e tem os filhos. Portanto, o homem também procede da mulher. E assim nós estamos em igualdade, porque Deus formou do homem a mulher e da mulher nascem homens e mulheres. Então, nosso Deus é maravilhoso e Ele faz tudo perfeito. E Adão deixou isso bem claro, quando ele disse aqui, com toda a ênfase no hebraico, esta, afinal, é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, Ishá, porque do varão, Ish, foi tomado. Ishá é o termo para fêmea no hebraico. E Ish é o termo para macho no hebraico. Portanto, Deus só criou macho e fêmea. Portanto, Deus só criou homem e mulher. Tudo que é ensinado neste mundo corrompido e caído, de que existem outros gêneros, é mentira, é pecado, é maldição. Aqueles que viverem pensando desse jeito irão para o inferno. Essa é a verdade. Nós não podemos nos dobrar diante dessas mentiras. Eles estão querendo calar a igreja sobre essas verdades. Eles estão colocando processos através de ministérios públicos para que pastores venham aqui à frente se retratar dessa verdade. Eu não farei isso nunca, porque a verdade da palavra de Deus é a verdade. Ele criou macho e fêmea para a glória dele. E assim é. Todos os outros que defendem outra coisa são loucos, pecadores loucos, e morrerão em seus pecados se não se arrependerem. Por isso, irmãos, não temam defender essa verdade. Não se dobrem nos seus círculos de amizades, querendo agradar homens que defendem essas mentiras. Não façam isso, porque se vocês fizerem, vocês estarão desagradando Deus, que vos salvou, que mandou o seu Filho para morrer por você, os eleitos. Amados, mas voltando ao cerne do que está sendo ensinado aqui. Adão teve toda e plena satisfação quando ele finalmente viu que ele tinha uma ajudadora idônea. Alguém como ele, alguém que ele poderia amar. O homem, Adão, que representa a humanidade como vice-gerente da criação e como aquele que primeiro teve a imagem de Deus, recebeu o sopro do Espírito, ele é a coroa da criação. Mas no versículo 24 nós vemos a joia da criação. A joia da criação é que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É nesta formação do primeiro casal que nós vemos a imagem de Deus completa na humanidade. O que é ser imagem de Deus, meus irmãos? E aqui agora eu vou recorrer às minhas anotações para explicar isso melhor aos irmãos e não perder nenhum ponto. Ser imagem de Deus, em primeiro lugar, significa que todo ser humano, independente se santificado ou ainda ímpio, carrega a imagem de Deus em si. A imagem de Deus não foi retirada na queda no pecado. Todo ser humano, seja ele o mais velho ou seja aquele que ainda está no ventre, tem a imagem perfeita de Deus em si. E por ser imagem de Deus, nós devemos ter uma altíssima consideração por qualquer ser humano. O aborto não pode ser aceito pelo cristão como normal, porque a imagem de Deus está sendo destruída no ventre pelo assassinato. A escravidão não pode ser aceita pelo ser humano que é já eleito e salvo, porque está fazendo e diminuindo aquele que é imagem de Deus como ele. Alguém se aproveitar do próximo
não deveria acontecer, porque todos somos imagem e semelhança de Deus. E para completar, nenhum de nós deveria defraudar o nosso irmão, seja nos nossos relacionamentos, porque ele é imagem de Deus. Além disso, ser imagem de Deus também é carregar os seus atributos morais. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que você deve ser honesto porque Deus é honesto. Você deve ser justo porque Deus é justo. Você deve ser bondoso para com o próximo porque Deus é bondoso. Você deve ser santo porque Deus é santo. Você deve ter uma vida de honra porque Deus merece toda a honra. Você deve buscar o conhecimento da palavra de Deus e do conhecimento do livro da natureza, que é a revelação geral, porque Deus é todo conhecimento. Você deve ser amor, porque Deus é amor. Você deve ser aquele que busca a paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz. E você deve ser sábio, porque Ele te deu a Escritura para isso. Você é a imagem de Deus, porque você tem esses atributos morais que Ele comunicou a você. Só para quem não está acompanhando a série de estudos lá no Credo Apostólico, Deus tem atributos que são incomunicáveis. Deus é onipotente, nós não somos. Deus é onisciente, nós não somos. Mas esses atributos morais Ele comunicou a nós. Ele quer que nós espelhemos a sua imagem, vivendo de maneira digna, conforme Ele se revelou na Escritura. Esta imagem de Deus também está relacionada ao domínio dado a Adão, como vice-gerente da criação. Eu já falei nessa pregação que Deus nos formou como criadores secundários. Isso faz parte da imagem de Deus. É por isso que nós moldamos o aço, fazemos remédios através daquilo que tem na natureza, construímos prédios, computadores, carros, móveis, microfones, instrumentos, porque nós somos criadores secundários, refletindo a imagem de Deus. Mas o ponto principal que mostra que nós refletimos a imagem de Deus é o aspecto relacional. Assim como Deus Trino e Uno se autorrelaciona, Pai, Filho e Espírito Santo, de maneira perfeita, os seres humanos foram formados no Éden, enquanto viviam em perfeita comunhão com Ele, em perfeita felicidade no Éden. Foram formados com a capacidade de entrar em relacionamento com Deus, o que Ele fazia todas as tardes, quando Ele andava com eles no jardim, e com os outros seres humanos, sendo que o relacionamento que é a joia da criação, como está explícito aqui no versículo 24, é o casamento. O casamento é a joia da criação de Deus. Quando um homem casa-se com uma mulher, ele deixa pai e mãe no sentido de que eles agora têm autonomia diante de Deus como uma unidade. O casal é uma unidade composta, mas é uma unidade. Assim como Deus Trino é uma unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, nós refletimos no casamento aquilo que Deus já tem na inter-relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, Deus odeia o divórcio, porque o divórcio representa a quebra daquilo que Ele formou no jardim, que um homem e uma mulher se tornam uma só carne para sempre, até a vinda do Senhor. É óbvio que existem 2 casos apenas, por causa da dureza do coração do ser humano, que o divórcio é permitido. Mas esse não é o meu tema aqui. O meu tema é a glória da joia da criação, que é o casamento. Para vocês terem uma ideia do que Deus já tinha planejado antes da fundação do mundo, nessa formação de um casal humano, vamos lá até Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 32. Assim é dito na palavra de Deus. Vou voltar um pouco lá, acima eu vou ler o 24 e o 20, a partir do 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja,
sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Quando Deus formou no Éden o primeiro casal, Adão, aquele que foi tirado do Adamá, da terra, e a sua esposa, que até então não tinha nome, quem dá nome para ela é Adão, depois da queda. E ele a chama de Eva, que significa vida, ou seja, aquela que será mãe de todos os viventes. Nós vemos ali no Éden, na perfeita criação de Deus, que ele já projetava no relacionamento do casamento, o relacionamento entre Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva. Portanto, meus irmãos, quando a igreja tem um índice de divórcios tão grande quanto o mundo, ela não está mostrando a glória do casamento, da joia da criação que Deus planejou. Portanto, entre nós, amados, nós devemos evitar de todas as maneiras ter essa mentalidade mundana que podemos nos divorciar por qualquer coisa. Só existem duas autorizações na Escritura. Isso será tema de outras palavras nossas, ensinos ou pregações. Mas o verdadeiro ensino da Gênesis é que o casamento deve representar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Vós, homens, que hoje são homenageados pelo Dia do Homem Presbiteriano, sejam homens de Efésios 5, do 22 ao 32. Deem suas vidas como Cristo deu à igreja. Debrucem-se sobre a palavra de Deus e busquem outros homens que conheçam mais da palavra de Deus, para que te discipulem, para que você possa levar a sua família, e principalmente a sua esposa, o conhecimento da palavra, para que ela seja santificada e purificada por meio da lavagem da água da palavra, conforme fala o versículo 26. Mais do que levar o alimento físico para casa, o dever do homem cristão é levar o alimento espiritual para sua esposa e para a família. Mais do que trazê-la à igreja aos domingos com você, que deve ser feito, não estou dizendo que não, você deve liderá-la naquilo que é espiritual, pois foi isso que foi designado por Deus desde o Éden. Não só agora, não só há 2000 anos, quando Cristo andou na terra. Desde que Cristo criou todas as coisas, porque Ele é o Verbo Criador, como nós estudamos na semana passada, na pregação da noite, nós, homens, temos o dever de emular o seu ministério em nossas famílias, em primeiro lugar, e de nossas famílias para a igreja. Nós somos formados por famílias, e a ordem que deve ter na família é exatamente o que está dito aqui. O homem é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Não porque nós somos superiores, não, as mulheres estão em igualdade conosco desde a criação, mas nós temos missões diferentes. A missão do homem é liderar,
A missão da mulher é ser auxiliadora. É por isso que a nossa sociedade chama Sociedade Auxiliadora Feminina, e não Sociedade de Liderança Feminina. A nossa igreja, seguindo o mandato da criação, não tem pastoras, não tem presbíteras, não tem diaconisas, porque isso não foi liberado na palavra de Deus. Quando Paulo fala deste assunto, ele não fala como um machista. Ele claramente vai à ordem da criação e diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Por isso as mulheres não têm o direito de ensinar diante de toda a igreja, principalmente o direito de pregar do púlpito, porque este é uma atribuição apenas daqueles que são os oficiais da igreja, pastores e presbíteros, e aqueles diáconos que tiverem dons. Portanto, irmãos, nós devemos lembrar sempre que a joia da criação de Deus. Qual é a coroa da criação, crianças? A coroa da criação é a humanidade. Somos nós que temos corpo tirado da terra, mas o espírito soprado por Deus. Esta é a glória da criação. Mas a joia da criação é o casamento, que aponta para Cristo e sua noiva, a igreja. Que Deus aplique a sua palavra aos seus corações, assim como aplicou a minha, irmãos amados.